A graça e a paz do Senhor Jesus neste dia ao seu coração. Sentimento de perseguição. Isso é algo que acontece com muitas pessoas frequentemente. Mas nós vamos ver na palavra de Deus quando a real perseguição se aproxima, como o salmista ele se comporta. Salmo 46, versículo 4 a 6 diz assim: Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha força e não temerei, porque me pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os meus pensamentos são contra mim para mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. O salmista está aqui dentro de um contexto em que a guerra e as pressões exteriores eram contínuas na vida do salmista. Nesse momento, ele estava sendo perseguido, estava sentindo no seu interior o peso da perseguição, o peso da fala alheia, o peso da oposição daquele tempo na sua existência. Nós, na aplicação do dia a dia da nossa vida, quantas vezes estamos exatamente assim, debaixo de uma perseguição, debaixo de algo que está nos incomodando e nos tirando da zona de conforto para uma zona de conflito. Mas o interessante é que, no contexto em que nós vivemos e diante de tantos problemas que nos afetam no dia a dia, às vezes exageramos no sentimento de vigilância com quanto às perseguições, às falas das pessoas, à opinião das pessoas. Aquilo que, olha, o salmista está dizendo aqui, olha só, torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para mal. A realidade de um contexto em que nós somos perseguidos e as pessoas podem até torcer as nossas opiniões, as nossas falas, irem contra nós, principalmente se estivermos em uma posição de destaque e autoridade. Mas uma verdade é que nós precisamos estar vigilantes quanto à nossa vigilância. Às vezes o conflito não é aquele que pintamos. Às vezes, por estarmos adoentados, o coração esmagado por muitas dificuldades, adoecemos. E aí, automaticamente, a gente dobra a vigilância e o contexto não é todo aquele pintado por causa do nosso sofrimento interior. Você já percebeu, ou talvez você já passou, situações em que você pensou que as pessoas estavam falando mal de você? Que no contexto, alguém falou com outro distância, olhou para você e você falou, você está falando mal de mim. E não havia nada, não tinha nada a ver. Então, o que eu quero trazer na meditação deste dia é que situações nos abarcam, situações nos atingem, mas outras situações nós geramos. Outras situações, pelo calor da batalha e o sofrimento psíquico, talvez dentro da nossa luta, acelera as nossas percepções, acelera o nosso pensamento, faz-nos estar hipervigilantes e isso não é bom. O que precisamos é trazer a nossa vida centrada, independente da opinião das outras pessoas, independente do que elas pensem. Independente do que estar ao redor, precisamos centrar dentro de nós a vontade de Deus, o querer de Deus para nós e o equilíbrio da nossa saúde emocional, espiritual. Perseguições são reais e acontecem, mas até que ponto estamos entrando, como se diz, numa vibe, estamos entrando num estado de vigilância doentio, em que
percebemos coisas que não são reais. A nossa mente fantasia situações pelas quais não são reais e só traz derrota, só traz angústia, tristeza. E a pessoa fica determinadamente, em todo tempo, vigilante, dizendo, estão falando mal de mim, estão dizendo isso, aquilo, pensam de mim assim. E a pessoa chega a um quadro doentio de pensar que a vida dela é de vidro, transparente, todos ao olhar sabem de tudo. E isso não é uma realidade. Pelo menos no que se diz uma realidade no campo de que verdadeiramente esteja acontecendo aquilo. Mas sim pode ser uma realidade de um enfraquecimento, de um quadro em que a pessoa está entrando numa área doentia, ou está numa área doentia, ou quase entrando numa área doentia. Então precisamos nos aperceber. E o que Deus nos traz, e o que é maravilhoso, é que Ele nos dá a capacidade de nós auto-percebermos, olharmos para dentro de nós, olharmos para os nossos comportamentos, as nossas atitudes mentais. Não se deixe levar pela perseguição. Confia no Senhor, foque a sua mente na confiança que há no Senhor e faça o que lhe é devido. E não se constranja tanto com os pensamentos das pessoas e o que elas pensam a respeito de você. Um certo tino e validade a gente deve ter do que as pessoas dizem, sim. Porém, não precisamos estar presos a isso, emocionalmente atados ao que os outros pensam. Precisamos ter a nossa autoavaliação, sim, em relação àquilo que nós pensamos de nós. Podemos ter em relação ao que as pessoas também pensam de nós, sim, mas tudo com muito equilíbrio e com sabedoria que vem de Deus, com a sabedoria da palavra. Olha só, o salmista ele estava dentro deste contexto. Realmente havia perseguições, porque ele era um líder, estava no trono. Olha só. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Mas em tudo, o salmista, nesse Salmo 56, ele vence, olha só, ele vence porque ele confia em Deus que lhe concede o livramento. Olha só, confia em que Ele lhe conceda o livramento. É o tema deste salmo. Confie no Senhor. Deus está contigo. Traga isso ao centro dos seus pensamentos, ao centro da sua razão. Deus está contigo. Você não tem crido em Deus? Você não confia a sua vida a Ele? Então por que está tão atento, tão perceptivo ao que os outros estão lhe espreitando, pensando a respeito de você? Confie no Senhor. Se levante, erga, ande na direção que Deus quer. Se situe nesta situação, mas não se permita ser dominado pelo sentimento de perseguição. Perseguido todos serão. Jesus foi perseguido. Mas a saúde emocional, a saúde espiritual é centrarmos dentro de nós, na vontade da palavra, na direção de Deus e na confiança de que Ele é o seu livramento, Ele cuida de você. Deus cuida da sua vida. Receba esta palavra, se firme nisto e não fique vigilante a ponto de se angustiar, olhando para situações ao seu exterior, a ponto de você paralisar e não vencer. Deus te chama a caminhar, a confiar nele e o mais, Deus te abençoará e trará à sua vida as vitórias. Creia nesta palavra, tome posse e vença em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu coração abundantemente. Fique nesta palavra e na firmeza desta orientação. Até o próximo momento.